O Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, foi palco da Assembleia Geral da Comissão Guarani Ivirupá. O encontro reuniu cerca de 800 lideranças de homens e mulheres, anciãos e anciãs, além de jovens e guerreiros e guerreiras de diferentes aldeias do sul e sudeste do Brasil. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Júlia Neiva, advogada da Conectas e apoiadora jurídica da Comissão Arnes. Boa noite, Júlia Neiva. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu. Boa noite para vocês também. Obrigada. Maravilha. Júlia, fala pra gente desta semana aí com atividades, dos povos Guarani. Mais de 800 lideranças dos povos guaranis reunidas aqui no Vale do Ribeira. Você pode falar pra gente desse encontro? Sim, esses encontros têm sido muito importantes para os povos indígenas do Brasil, especialmente nesse momento de tantos ataques do governo federal, aos povos indígenas do Brasil. Então, esse encontro reuniu diversas lideranças, aqui em São Paulo, para fazer trocas de sementes, trocas de experiências, para pensar em estratégias de reação ao cenário que a gente tem aqui no Brasil hoje. Então, acho que é muito importante, assim como a ATL, que está vindo agora em abril, em Brasília. Então, acho que esses encontros têm sido cada vez mais frequentes dos povos indígenas, para que eles possam se reunir. Muitas vezes os povos estão em vários locais do Brasil ou em vários locais do estado e é uma oportunidade, então, de se reunirem e poderem pensar juntos nas estratégias de reação mesmo, de resiliência, de proteção dos seus territórios e da produção de por isso que eles fizeram também as trocas de sementes na Assembleia. Acho que é isso, muito importante. Júlia, essa Assembleia acontece na esteira ou logo após os atos, ou o grande ato em Brasília, por conta da PL do veneno, dentre outros tantos retrocessos e ataques aos povos indígenas que o governo Bolsonaro vem promovendo desde o seu início, lá em 2019. Eu gostaria de saber qual é a análise sua sobre essas mobilizações, ou seja, quando você menciona reação, me toca muito num lugar que, ao mesmo tempo que temos grandes ataques, temos também uma reação, Sem dúvida. Teve o Ato pela Terra, na semana passada, em Brasília, que trouxe muitos povos, lideranças de povos indígenas, mas também de outras populações tradicionais do Brasil e do movimento negro, movimento indígena, junto com artistas, Ele foi chamado pelo Caetano e outros artistas, e com apoio de organizações de direitos humanos, organizações ambientais, socioambientais. E foi um ato para marcar um basta, Não queremos esses PLs da destruição, dentre os quais o PL 191, de mineração em terras indígenas. Não queremos o PL da grilagem de terras, nem de agrotóxicos, e nem outros PLs que colocam em risco a vida dos povos indígenas, a vida das florestas, a preservação das florestas no Brasil e a sociedade inteira brasileira. Então, essa Assembleia dos Povos Indígenas, logo depois desse ato, ela reverbera esse sentido, sim, de resiliência, de não aceitarmos o país como está hoje, e de demonstrar a força dos povos indígenas, em reação justamente ao que tem vindo deste governo, principalmente, que é de ataques aos povos indígenas, destruição dos órgãos que seriam os responsáveis pela proteção dos povos indígenas e, além da destruição, um incentivo à abertura dos territórios indígenas, Então, nessa Assembleia que os povos estavam ali trocando suas experiências, experiências de sobrevivência, experiências de resistência, denúncias de assassinatos de indígenas, Tem muitos assassinatos de guaranis que ocorreram no passado, mas que continuam acontecendo, os ataques à saúde dos povos indígenas, todos esses são temas que foram tratados e são tratados na Assembleia e que também serão retomados agora em abril também no acampamento que acontece em Brasília. Então, a gente tem aqui um mês de um monte de protestos, Março, com a semana passada, agora e o mês que vem. Então, sim, há muita resiliência, muito protesto, não tem sido... a sociedade civil e os movimentos têm sido muito vocais em denunciar essas violações que têm ocorrido no Brasil. Júlia, desde a ascensão do governo Bolsonaro, os povos indígenas de todo o Brasil
vem sofrendo uma série de ataques. E eles ficaram muito mais evidentes e ficaram muito mais explícitos há coisa de 1 ano e meio, né? Invasões de garimpeiros em terras indígenas, assassinatos de indígenas e de familiares, de aldeias colocando fogo nessas aldeias, enfim. E agora esse projeto, muito mais do que polêmico, do governo Bolsonaro, que permite a mineração em terras indígenas. Júlia, até onde vai esses ataques desse governo aos povos indígenas e mais? Como está a mobilização dos povos em todo o Brasil contra esses ataques? Perfeito. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante falar é que desde o primeiro dia do governo atual, do governo federal, que assume o governo em 2019, esse governo destituiu conselhos de participação que poderiam monitorar as políticas públicas, tirou o financiamento de órgãos que seriam responsáveis pela fiscalização dos direitos humanos, dos direitos dos povos indígenas. Então, aqui eu estou falando especificamente da FUNAI e do IBAMA, né, que estariam responsáveis pela implementação das políticas que dizem respeito aos povos indígenas. Colocou pessoas nessas instituições que não tinham capacidade técnica para estarem nesses cargos, né, cargos de chefia, e que muitas vezes atuavam no sentido contrário das suas pastas, né? E isso corrobora para gerar um ambiente de desproteção dos povos indígenas e também de outras e outros defensores de direitos humanos. Então, o Brasil tem sido campeão no assassinato de defensores há muitos anos. E com o governo Bolsonaro não deixa de se repetir isso. Na verdade, a situação piorou. Então, como você trouxe aqui, sim, muitas lideranças foram assassinadas, né, lideranças indígenas, sem a devida investigação sobre essas mortes, muitas vezes que se deram em conflitos por terra, né, em regiões de muito conflito por terra. A resposta do movimento tem sido, sim, protestos, tem sido judicialização, né, nessas terras de conflito, com muitos conflitos ali com mineradoras, conflitos com o agronegócio e com outros setores que realmente estão ligados a essas ameaças. E o PL de mineração em terras indígenas, ele vem corroborar com essa forma que o governo brasileiro tem tratado os povos indígenas, os povos originários e outros povos e outras comunidades tradicionais. Então, Bolsonaro, na verdade, desde sua campanha, está cumprindo tudo que prometeu, né? Sempre incitou a violência contra os povos indígenas, disse que não faria nenhuma demarcação de terras, não fez demarcação de terras, né? Durante a pandemia não garantiu que tivesse acesso à água para os povos indígenas, né? E foi com muita dificuldade que os povos indígenas, junto com outras organizações, entraram com ações no Supremo, por exemplo, para denunciar a má gestão da pandemia, por exemplo, para que tivesse acesso a vacinas, mas que também denunciar a violência em territórios indígenas, né? A gente tem visto o aumento da violência, por exemplo, nos territórios Yanomami e Munduruku. Então, Bolsonaro também, durante sua campanha, e sempre continuou defendendo mineração em terras indígenas, né? E esse PL da mineração 191 nada mais é do que o que ele já tinha prometido, né? E então esse projeto é apoiado sim pelo governo federal e eu acho que é importante dizer que nesse momento há muitas mineradoras que estão se opondo a esse PL. Eu acho que isso é um dado bem interessante da gente avaliar, né? Então, na verdade, o PL, ele quer favorecer garimpo nas terras indígeas, mas também daria espaço para que mineradoras pudessem entrar. Então, isso já é um dado interessante, né? Que era o objeto da minha pergunta. Quer dizer, eu gostaria, por favor, Júlia, que você discorresse sobre isso, porque, de fato, o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, que reúne uma série de entidades, porque às vezes, Júlia, quem não é muito versado no tema, acha que toda exploração mineral é criminosa e a gente precisa fazer essa divisão, né? Faz parte da economia dentro do extrativismo, da mineração, enfim. Mas é importante esse posicionamento do IBRAM. Na sua avaliação, então, esse passar a boiada seria loucura a gente pensar que eles estão falando de grupos criminosos mesmo? A gente poderia chamar assim ou é exagero? A gente pode dizer que, olha, tem muitas pesquisas que demonstram que há sim grupos
criminosos e às vezes pode ter até parcerias com grandes empresas. Não é que as grandes empresas não estejam ali, pode ser que tenham. Há estudos que demonstram, por exemplo, na produção do ouro, né? Não é só o garimpo, tem uma produção também de grandes mineradoras e a cadeia produtiva também envolve outros setores empresariais, né? Então, por exemplo, se você for ver as terras que tem hoje ouro, tem grandes maquinários ali. Não é o garimpeiro ali sozinho que comprou aquele grande maquinário. Né? Então, tem toda uma cadeia produtiva envolvida, por exemplo, na produção do ouro, que acaba colocando em risco, por exemplo, povos como os Yanomami, né? No território protegido, né? dos Yanomami tem ouro. Então, acho que isso é importante da gente levar em consideração. Mas em relação a esse PL, as grandes mineradoras estão se opondo, porque isso vai contra a nossa Constituição. A Constituição não permite, né, mineração em terras indígenas, tem que haver consulta dos povos indígenas e consentimento, e o garimpo ele é realmente proibido. Então, esse PL ele é contrário realmente. E se fosse aprovado isso, a gente daria espaço, então, para que grandes empreendimentos acabassem ocorrendo dentro dos territórios indígenas, aumentando os conflitos, criando uma situação de instabilidade, de ataque, de fragilização da saúde dos povos, que já está muito fragilizada, né? Então, se a gente olhar hoje, por exemplo, os territórios Yanomami, há 20 mil garimpeiros nesse território, de forma ilegal. Né? 20 mil garimpeiros, que evidentemente acabam trazendo doenças, acabam trazendo poluição para os rios, porque a atividade do garimpo ela implica em poluição, em degradação ambiental. Então, você cria todo um contexto de fragilização ali das comunidades e povos que vivem num território invadido ilegalmente, seja por garimpeiros, seja por madeireiros, né? Aqui, sim, o PL diz respeito a garimpo, mas também há que se falar de outras violações que decorrem de madeireiras, por exemplo, né? Claro. E, Júlia, quando você menciona a questão da constitucionalidade do PL, então, na sua avaliação, o posicionamento dos ministros do STF dizendo que a PL não passa é adequada? Eu queria que você comentasse isso. Adequada. É assim, a gente espera que o STF continue sendo o nosso guardião da Constituição, né? E entendemos que, e eu concordo, né? Concordo com essa perspectiva, sim, de que não é constitucional esse PL. Ele não está dentro do que a gente concordou como sociedade quando fizemos essa Constituição, do que poderia ser feito dentro de um território indígena, né? Então, concordo. Essa é a minha resposta. Júlia, esta semana, muitos que defendem o direito dos povos originários, dos indigenistas, enfim, foram pegos de surpresa com a notícia de que o ministro da Justiça, Anderson Torres, condecorou o presidente Jair Bolsonaro com a medalha de mérito indigenista. Lembrando que desde que assumiu a presidência da República, é o presidente que mais se destaca em ofender e tirar direitos dos povos originários. Como repercutiu essa notícia dessa condecoração do ministro da Justiça? É um escárnio, né? Assim, um desrespeito a quem tem defendido realmente povos indígenas. Como eu disse aqui na minha fala, desde o dia 1º do governo Bolsonaro, ele tem cumprido todas as suas promessas, né? Não tem demarcação de terras, desmantelou as instituições, não permitiu nem que água entrasse nos territórios durante a comecinho da pandemia. Vocês devem lembrar desse probleminha que aconteceu ali. Tem citado a violência, a resposta de fazendeiros ou dos próprios garimpeiros, defendendo garimpeiros, e ali é uma região de muito conflito, né, contra povos indígenas. Então, ser premiado pelo próprio Ministério da Justiça como um protetor dos povos indígenas é um escárnio, é uma falta de respeito, né? E de respeito a realmente quem tem estado à frente da proteção dos povos, né? Ou dos próprios povos, né? Que têm sido seus próprios guardiões. Então, a gente viu com muita crítica mesmo, muita revolta. E a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, eles fizeram já uma resposta à altura desse prêmio, deram o prêmio para o Bolsonaro de não proteção dos povos indígenas, né? Então, acho que é isso. A gente precisa
não pode estar um minuto sem estar atento, né? Não temos descanso como sociedade civil. Inclusive quando eu vi a notícia, eu falei, eu pensei que fosse a coisa do sensacionalista, né? Aquele portal que faz piada, né? Porque Não foi, exatamente. Não foi piada, é verdade. A notícia foi tão absurda que o ex-ministro da FUNAI, né, entregou sua medalha em protesto, né, Júlia? Sim, ele entregou, inclusive, com um documento, né, explicando por que ele estava entregando a medalha dele de volta, justamente porque não faz, né, então ele não quer receber esse prêmio, se uma pessoa que tem atuado justamente ao contrário, uma pessoa que é o presidente do país, que deveria zelar pelos direitos de todos e todas, né? E principalmente dos mais vulneráveis, né? Ou que estão numa situação de maior vulnerabilidade, realmente eu acho que foi uma posição bem interessante, né? Não aceito então mais esse prêmio. Sim. Né? Não quero essa condecoração. Perdeu seu valor, né? Claro. Perdeu seu valor, claro. E bom, Júlia, agradecemos a sua participação. Júlia Neiva, advogada da Conectas, uma das fundadoras da Conectas Direitos Humanos e apoiadora jurídica da Comissão Anis. Júlia, muito obrigada pela participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada.